Algumas pessoas dizem aí que a intervenção militar não tem respaldo no artigo 142, tá? Porque dizem que, para garantia da lei e da ordem, que está escrito aqui, ó, as Forças Armadas só podem agir se forem acionadas pelo presidente do Senado, pelo presidente da Câmara ou pelo presidente da República, tá? Só que a interpretação que tem que ser feita para mostrar que a intervenção militar é constitucional não é essa, baseada na garantia da lei e da ordem. É essa aqui, ó, no trecho que diz que as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais. Tá? Então vamos lá, vamos ler aqui, ó. Artigo 142 da Constituição Federal. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, vírgula, agora esse trecho aqui que interessa pra gente, ó, e destinam-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Tá? Então, como é que os comunistas e outras pessoas aí que não querem intervenção estão interpretando isso aqui para dizer que a intervenção não é constitucional? Estão interpretando da seguinte forma. Ó. Eles dizem que por iniciativa de qualquer destes, ou seja, por iniciativa dos poderes constitucionais, quem são os poderes constitucionais? São a Câmara dos Deputados e o Senado. Né? Porque aqui fala, e destinam-se à defesa da pátria, da garantia dos poderes constitucionais, e por iniciativa de qualquer destes, quem são o destes que está se referindo aqui? O Presidente da República, né? E os poderes constitucionais, que aí são representados pelo presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados. Né? Então, o que eles dizem? Que, para garantia da lei e da ordem, ou seja, as Forças Armadas, para garantir a lei e a ordem, elas só podem agir por iniciativa de qualquer destes, ou seja, por iniciativa do presidente da Câmara dos Deputados, ou do presidente do Senado, ou do presidente da República. Se não for acionado por nenhum destes, as Forças Armadas não podem agir. Ok, eles estão certos nisso. Só que são duas situações em que pode haver intervenção. Não é só essa situação. Tá? E a situação em que o movimento de intervenção militar se baseia é essa aqui, ó, que diz o seguinte: e destinam-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais. É esse trecho aqui, ó. Está dizendo que as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais. Então, a intervenção ela será feita para garantir os poderes constitucionais que estão corrompidos. Né? Os poderes constitucionais da República não estão funcionando como deveria, eles estão corrompidos. Tá? Nessa situação, as Forças Armadas não só podem, como têm obrigação de agir. E não é por iniciativa destes, porque só fala de iniciativa destes para garantia da lei e da ordem, não para defesa da pátria e para garantia dos poderes constitucionais. Tá? Para garantir a defesa da pátria e garantir os poderes constitucionais, as Forças Armadas podem e devem agir por conta própria, quando é o caso. Tá? E aí os comunistas com certeza vão dizer assim, não, mas e quem disse que os poderes constitucionais estão corrompidos? Como é que você pode provar? Né? De que forma que você prova que os poderes constitucionais estão corrompidos? Muito fácil. Tá? Primeiro, vamos voltar um pouquinho no passado. Né? Vamos recordar um pouquinho aqui. Já era para ter tido intervenção militar na época do Mensalão.
tá? Que ali já mostrou que os poderes constitucionais estavam corrompidos. Podemos falar do Petrolão também, né? Não foi à toa que o ACM, né, que o senador ACM subiu na tribuna do Senado para pedir intervenção militar já em 2006. Por quê? Porque ele sabia que os poderes constitucionais estavam corrompidos. Tá? Se eu achar esse vídeo, vou até botar o link aqui embaixo, do senador ACM pedindo intervenção militar. Em 2006 isso. Tá? E atualmente, agora que a Dilma já saiu, que não, pelo menos teoricamente não tem mais o mensalão, né? Não tem mais o petrolão, de que forma que se prova que a garantia dos poderes constitucionais, melhor dizendo, de que forma é que nós vamos provar que os poderes constitucionais estão corrompidos? Muito fácil. Não está tendo nenhuma iniciativa da parte dos poderes constitucionais, Câmara dos Deputados e Senado, de fechar os partidos filiados ao Fórum de São Paulo. A lei é clara, a lei diz que nenhum partido pode ser filiado a qualquer entidade internacional. E aqui no Brasil tem 7 partidos filiados ao Fórum de São Paulo, que é uma entidade internacional. PT, PCB, PCdoB, PDT, PPL, PPS, PSB. 7 partidos comunistas, todos filiados a uma entidade internacional. Esses partidos já eram para ter sido fechados há muito tempo. E o que acontece? Nem a Câmara dos Deputados, nem o Senado e nem muito menos o STF estão se movimentando, nem dando qualquer indício de que pretendem fechar esses partidos. Então, só isso já mostra que os 3 poderes estão corrompidos. Tá? E quem destina-se à garantia dos poderes constitucionais? As Forças Armadas. Por conta própria. Tanto é que está separado por vírgula aqui, ó. Isso é interpretação básica de língua portuguesa, ó. Separado por vírgula. E destinam-se à defesa da pátria, vírgula, a garantia dos poderes constitucionais. Tá? Então as Forças Armadas é que são encarregadas de garantir a defesa da pátria e os poderes constitucionais. Tá certo? Então podemos falar também do MST, que é um grupo terrorista, que invade fazendas, que já invadiu mais de 70 mil propriedades privadas. Olha que coisa absurda, um grupo terrorista que já invadiu mais de 70 mil propriedades privadas. Nessas invasões eles estupram mulheres, eles matam pessoas, eles lincham pessoas, eles matam os animais da fazenda, eles depredam a fazenda todinha. Tá? E os poderes constitucionais não se manifestam no sentido de mandar a polícia ou o exército combater esse grupo terrorista. E ainda tratam esse grupo terrorista como se fosse um movimento social. Muitas vezes recebendo esses terroristas na própria Câmara dos Deputados ou no Senado, ou até no Palácio do Planalto. Né? Então, quer dizer, isso é uma prova de que os poderes estão corrompidos, os poderes constitucionais estão corrompidos. Sem falar de esses partidos comunistas filiados ao Fórum de São Paulo financiando direitos humanos para defender bandidos. E é por isso que o Brasil tem mais mortes por assassinatos do que países em guerra. Tá? Uma média de quase 30 assassinatos por 100 mil habitantes, que é uma coisa absurda, recordista mundial de homicídios. Tá? E esses partidos defendendo bandido. Tá? E a gente não vê nenhuma iniciativa do presidente da Câmara, ou do Senado, ou do STF, né, ou do presidente da República, de mandar, de acabar com esse financiamento de direitos humanos para defender bandido.
E aí podemos falar também do MTST, que é outro grupo terrorista, podemos falar das invasões a escolas, que se generalizou e está sendo banalizada, está sendo tratada como se fosse ocupação, né? Quer dizer, invadir escola não é mais invasão, é ocupação, né? Já chegou ao cúmulo de estarem tratando as invasões do MST de ocupação também, né? Então tudo isso são provas de que os poderes constitucionais estão corrompidos. A nossa república não está mais funcionando como deveria. Os poderes constitucionais foram corrompidos, né? Quem destina-se à defesa da pátria? As Forças Armadas. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Então, para garantia da lei e da ordem somente, elas só podem agir por iniciativa de qualquer destes: presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara, né? Que são os destes aqui, que a palavra destes se refere a estes, né? Que eu mencionei. Mas, se tratando da defesa da pátria e dos poderes constitucionais, quando o presidente da República e o presidente do Senado e da Câmara não fazem nada, quem tem que entrar em ação é as Forças Armadas. É disso que se trata aqui, né? Ou seja, o artigo 142 prevê isso, que quando a presidência da República e os poderes constitucionais estão corrompidos ou inertes, quem tem que entrar em ação para defender a pátria são as Forças Armadas. Por iniciativa própria, por isso é que está separado por vírgula aqui, né? Então, quando você disser que a intervenção militar ela se baseia no artigo 142, você tem que saber disso, que o trecho que você tem que se basear é esse aqui, ó: destinam-se à defesa da pátria e a garantir os poderes constitucionais. Não é lei e ordem. Então, quando vierem te dizer que não, que o artigo 142 não dá respaldo para as Forças Armadas agirem, porque para garantia da lei e da ordem elas só podem agir se forem acionadas por um dos três poderes, você diz não. Não é para garantia da lei e da ordem somente, é para garantia dos poderes constitucionais, para defender a pátria e garantir os próprios poderes constitucionais. Ok? Porque você veja o seguinte: garantia da lei e da ordem, tá? Aqui supõe que a República está funcionando normalmente. Então, se precisar garantir a lei e a ordem, os poderes, não estando corrompidos, vão acionar as Forças Armadas. E no caso dos poderes estarem corrompidos, no caso do inimigo da pátria ser o próprio presidente da República e os próprios presidentes da Câmara e do Senado, quem que vai defender a pátria? A pátria vai ficar indefesa, então? Lógico que não. Então, nesse caso, as Forças Armadas têm o dever de defender a pátria. Está aqui, ó. Ok? Então é isso. Até o próximo vídeo. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, jamais faltaria a esta tribuna em momento tão grave da vida do Congresso Nacional. Venho aqui dizer aos senhores senadores que isto é o início da campanha do presidente da República. Isso é a participação direta do presidente da República, que incentiva os anarquistas que aí estão, que tiraram retrato inclusive com o Dr. Cibá, como aparece aí na foto. São esses desordeiros, não quero saber nem o número, mas não poderemos ficar aqui parados. A mesa do Congresso, principalmente o seu presidente, tem o dever, como eu tive e reagi quando isso aconteceu no passado. Não podemos viver a anarquia
É melhor que o Congresso se feche. Se os movimentos eram contra os parlamentares que foram injustamente absolvidos, deviam ser condenados pelo Valério Oduto, eles deviam invadir o Palácio do Planalto, onde está o maior ladrão do Brasil, que é o presidente da República. Lá eles não vão, porque o presidente da República é cúmplice desse movimento. Dizer outra coisa é fugir da verdade. E eu pergunto, as Forças Armadas do Brasil, onde é que estão agora? Elas estão obrigadas a velar pela Constituição e não deixar a anarquia que aí está. Foi uma circular do presidente Castelo Branco em março de 64, mostrando que o presidente da República não poderia dominar o povo brasileiro sem respeitar a Constituição que deu margem ao movimento de 64. Quero dizer neste instante que o presidente do Congresso está entrando, que ele também tem responsabilidade. Eu assumi essa presidência por 4 anos. E no momento que estava na presidência da República, houve um movimento como esse. E eu mandei que houvesse a reação, e a reação se fez sentir, e o movimento parou. Hoje, o presidente da Câmara não estava lá. O eminente presidente do Congresso, a quem tanto respeito e estimo, também não estava aqui. Isso não está certo. Nos momentos de dificuldade, os chefes não podem se ausentar. E as Forças Armadas não podem ficar caladas. Esses comandantes estão aí a obedecer a quem? A um subversivo? Quero dizer nesse instante aos comandantes militares, não ao ministro da Defesa, porque ele não defende coisa nenhuma, porque nunca soube defender. Está lá porque esse governo é um governo insensato de colocar uma figura como ele no Ministério da Defesa. Quero dizer aos comandantes militares, reajam enquanto é tempo, antes que o Brasil caia na desgraça de uma ditadura sindical presidida por um homem mais corrupto que já chegou ao governo da República. Nós não podemos ficar inertes. Nós temos que reagir. Se esta casa, e a outra principalmente que foi alvo, não tiveram uma reação à altura pela covardia do presidente Aldo Rebelo, nós aqui no Senado, senhor presidente, não poderemos ficar parados diante disso. Vossa Excelência tem o dever de chamar a atenção do senhor presidente da República de que o Congresso Nacional não pode ficar à mercê dos desordeiros e anarquistas que estão aí, vestidos de MST ou de qualquer outra coisa. Estou cumprindo o meu dever. Venho à tribuna com as forças da minha que ainda tenho para lutar, para defender a Bahia e o Brasil, para dizer a este governo corrupto que o lugar de ladrão não é, infelizmente, apenas na Câmara, é também no Palácio do Planalto, inclusive na família do presidente. Temos que fazer processos que sejam necessários, sem medo de errar, e cumprir o nosso dever em relação à Casa do Povo Brasileiro e da Federação, que é o Senado.